Respondendo à enquete, vocês acham que o Duílio vai conseguir recuperar o Corinthians, fazer o Corinthians retomar o caminho das vitórias? Não só o caminho das vitórias, né, Celso? Boa noite. Também a parte administrativa, né? Financeira, né? Estádio, folha de pagamento. Tem uma caminhada boa. A perspectiva para o ano que vem, a nível de, segundo fala, de financeiro, vai ser muito melhor que 2020. Principalmente pela pandemia, né? Muito tempo aí sem bilheteria, sem nada. Um acordo novo foi firmado com a Caixa, né? E dentro de campo vai ter que mudar muito, viu? Marcelinho, e aí? O Duílio consegue dar jeito nesse Corinthians? O Duílio ele tem uma história bonita dentro do clube, né? Desde a época do seu pai, né? Mas o Corinthians, na verdade, ele tem que fazer realmente uma gestão profissional, cronograma financeiro, business plan, né? Tipo assim, dá uma ligadinha pro Bandeira de Melo. O Flamengo ele devia milhões. Exato. O Bandeiro devia milhões e aí colocaram realmente um gestor, um cara para poder sanar todas as dívidas, fizeram um planejamento e ele foi sucinto onde ele declarou, olha, não pense em títulos. Primeiro nós vamos ter que zerar Foram 5 anos assim, né? E lógico, a torcida ela vive da emoção, ela cobra e tudo, mas nesse meandro e pela grandeza do Corinthians ou do Flamengo, seja qualquer equipe grande, ela vai ganhar um estadual, uma Copa do Brasil. Mas quando faz realmente esse planejamento, consegue chegar e zerar isso pela grandeza do Corinthians, pelo nome que o Corinthians tem, com quase 35 milhões de corintianos. É inadmissível ter um time, esse time atual, determinados jogadores que não têm a condição de envergar a camisa da instituição, certo? E pensar em entretenimento, em negócio, porque a marca do Corinthians ela é mundial. Agora, o grupo do Andrés, o Andrés tem relacionamentos, o Andrés sabe arquitetar para que possa trazer esses investidores para dentro do clube, certo? Fazer esses investidores acreditarem no grupo. Para isso tem que ter a reformulação do próprio elenco. Agora, seguir esse planejamento. Fez o acordo com a Caixa? Cumpra. Cumpra, se vira, dá um jeito, certo? Por quê? O Corinthians, de todos os jeitos... de 2 anos, se não me engano. Sim, mas o Corinthians, o nosso Corinthians, Vampeta, ele tem receitas, cara. Ele vão vir empresas, vão vir empresas que vão chegar e colocar o aporte financeiro. Pegou esse aporte, quanto que tem? 2 milhões por mês, 2 milhões por ano. Tira tanto e aquilo ali vai pagando gradativamente o mensal e as intermediárias. Por que não faz esse planejamento? Se o Flamengo fez, conseguiu zerar as trabalhistas e tudo, e as rendas todinhas foram tudo pro caixa do Flamengo. Lógico, hoje, no meio de uma pandemia, não tem a renda da torcida, mas em termos de patrocínio, de imagem, é violento. A propósito, quem disse eu creio, desculpa, eu creio que o Duílio, pela inteligência dele, ser um cara sensato, um cara mais ponderado, e com a equipe que ele tem, com o staff, ele consegue fazer, porque realmente o rombo ele está violento, sim, mas está na mão para poder resolver. Porque aqui, Marcelinho, nós ouvimos por 3 domingos os 3 candidatos à presidência do Corinthians. E o Mário Gobi, que é candidato derrotado, que chegou a falar que conversou com dirigentes do Flamengo e pretendia justamente ouvir os dirigentes do Flamengo para encontrar uma similaridade no sentido de equacionar o problema da dívida do Corinthians. Miller, e a questão do Duílio? Você entende que ele vai dar jeito nesse Corinthians? Boa noite, Celso. Sem dúvida nenhuma que ele tem uma grande oportunidade de poder, né, como já foi dito pelo Marcelinho e pelo Vampeta, de sanar e fazer uma grande administração. Né? É jovem, é inteligente, né? Tem aí 3 anos de gestão para poder, né, tirar o Corinthians, né, desse descalabro que está muito grande. Né? Todo mundo sabe disso. Então, acho que é importante ter um voto de confiança. E ele bem falou aqui, né, que vai ser uma gestão corporativa. Isso é legal. Significa que ele não vai ser um centralizador. Né? Exatamente. Ele vai definir, buscar conselhos, né, de pessoas perto dele e já começa bem por aí. Eu acredito que ele vai conseguir, até porque ele é uma pessoa inteligente, ele vai conseguir pagar as dívidas do Corinthians, em especial do estádio, né? E como o Marcelinho disse, o Corinthians é uma marca muito forte, né? Então a receita... Bem administrada, a coisa vem, né? A receita vem de caminho. E já que o Miller já adiantou parte do discurso do Duílio, vamos ver como é que foram as eleições do Corinthians realizadas no sábado. Foram mais
mais de 12 horas entre votação e apuração para conhecermos o novo presidente do Corinthians para os próximos 3 anos. Com 142 votos de vantagem para Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves da Situação foi eleito como novo presidente do Timão. O que se viu durante a votação foi um clube movimentado e agitado. Do lado de fora, a boca de urna foi disputada centímetro a centímetro. A segurança estava reforçada dentro e fora do clube. E quem se aproveitou da movimentação foram os ambulantes, que viram no evento a oportunidade de fazerem uma graninha extra. Mas e a pandemia, hein? A utilização de máscaras foi, na maioria das vezes, ignorada pelos eleitores. Os 3 candidatos, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi e Augusto Melo, acompanharam tudo bem de perto. E ainda tentavam, numa conversa ou outra, conquistar o eleitor indeciso. Já o atual presidente André Sanches preferiu ser o mais discreto possível e quase passou despercebido. Exatamente às 17 horas, a votação foi encerrada e a contagem dos votos começou logo em seguida. A marcha da apuração foi lenta. A cada voto apurado, Duílio Monteiro Alves ia aumentando sua vantagem em relação aos outros 2 candidatos. E mesmo antes da abertura das 2 últimas urnas, reconheceram a vitória de Duílio e deixaram o local aceitando a derrota. A partir daí, toda a atenção voltada para Duílio Monteiro Alves, o novo presidente eleito do Corinthians. E a apuração terminou assim. Em primeiro lugar, com 1.081 votos, Duílio Monteiro Alves. Augusto Melo ficou em segundo com 934. E Mário Gobi foi o terceiro colocado com 782 votos. Com o fim da apuração, muita festa para o novo presidente corintiano. Duílio Monteiro Alves, de apenas 45 anos, candidato da Situação e com apoio do atual presidente André Sanches, será o 31º presidente da história do Corinthians. Eleito para um mandato de 3 anos, ele assume o cargo no próximo dia 4 de janeiro. Seu principal desafio é o de colocar as finanças do clube em dia. Hoje, a dívida do Corinthians está em torno de 900 milhões de reais. Ao término da eleição, o candidato vencedor concedeu apenas um depoimento à imprensa. Mas com nossa equipe de reportagem, ele acabou cedendo uma entrevista exclusiva. Não caiu a ficha ainda, é uma responsabilidade muito grande, mas um orgulho, um prazer de saber que me preparei uma vida inteira para esse momento. O Corinthians vai ser transformado, nós vamos mudar o clube para esse mundo atual, para esse mundo digital, e principalmente o Corinthians vai estar sempre brigando lá em cima, sempre atrás de títulos, como sempre foi, como vem fazendo nos últimos anos, mas com muita responsabilidade e com uma nova administração, uma gestão bem moderna. Adilson Monteiro Alves, pai do novo presidente eleito do Corinthians e que foi um dos idealizadores do movimento Democracia Corintiana nos anos 80, também falou com exclusividade à nossa equipe. Demonstrou muita felicidade pela vitória do filho e afirmou que vai participar ativamente na gestão do novo presidente. Ou seja, Adilson Monteiro Alves, o pai da democracia corintiana, está de volta. Desde que saí do Corinthians, recebi alguns convites, nunca pude aceitar e outras vezes não quis, mas meu filho, pô, não tem como. É um orgulho, uma honra. Bom, nos próximos 3 anos, Duílio Monteiro Alves será o novo todo-poderoso do Timão.